Dois. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 20. Caramba, já foram 20 aulas aqui do Movimento Reinvente, te ajudando a repensar no teu negócio, te ajudando a reinventar o seu negócio, a entender as transformações, as mudanças, para que você possa atravessar esse período e sair fortalecido. Descobrir que existem muitas oportunidades lá fora, na mesma medida que existem desafios, mas que elas começam todas aí, na tua mente, na tua cabeça, aí dentro do teu negócio. A gente recebe hoje, aliás, juntos, Fernanda Arentes, da People, Leandro Magalhães, da Bem Digital. Vamos receber um convidado muito especial. Meus colegas, deem a boa noite de vocês aqui, Leandro e Fernanda. Boa noite, pessoal. Você sempre tem direito. Muito bem. Sou a Bendita Fruto, mereço mesmo. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está assistindo essa aula 20 do Movimento Reinvente. Lembre-se de compartilhar todos esses ensinamentos, de trazer para nós os resultados que você tem tido, que isso é justamente o que move o nosso propósito, que vai fazer com que a gente queira entregar cada vez mais conteúdos de qualidade nessa iniciativa propositiva, colaborativa e gratuita, que é o Movimento Reinvente. Deixe lá o seu e-mail no nosso site para você receber todos os insights de cada aula. E eu quero agradecer mais uma oportunidade de estarmos aqui com um grande especialista, com uma pessoa que vocês não sabem, mas nós já começamos a trocar várias ideias e já temos muitos aprendizados, muitas novas percepções, novos pontos de vista. Lá na People, a gente trabalha com algumas ferramentas diferentes, mais lúdicas, para olhar as pessoas antes dos negócios e para trabalhar com propósito nos negócios. Então, nós precisamos entender cada vez mais de pessoas. E uma forma de fazer isso é doutrinar o nosso olhar, é doutrinar a nossa audição, né? Atinar mesmo, aguçar os nossos sentidos para essas novas percepções que o movimento nos traz, esse movimento de mudança de cenário, de novas possibilidades, de novas oportunidades. Então, que estejamos mais atentos para aprender, para absorver e para a gente se reinventar e impactar positivamente quem estiver ao nosso redor, tá? O Fábio vai falar sobre isso. Nós vamos fazer um bate-papo muito caloroso, porque nós somos de Cuiabá, então nossa proposta também é levar essa alegria e esse otimismo para você. E, Lê, agora passa a bola aí para você, um cara do bem, né? Bem digital. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está assistindo a gente de madrugada, boa sorte. Vai dormir. Vai dormir. Vai descansar, você precisa cuidar da sua imunidade. Bom, seguimos com mais uma aula do nosso projeto. A Fer lembrou que você pode receber esse material e eu queria lembrar, essa é a 20ª aula, Dino? 20ª. Que tem 19 aulas disponíveis no www.movimentoreinvente.com.br. Então, a gente já falou de vários assuntos e hoje um assunto muito importante e um convidado muito especial. Vamos ir para mais uma hora aí de conteúdo. Muito bom, então vamos lá. Ele é especialista em tendências, há 30 anos coordena projetos de diversidade, comportamento do consumidor e tendências, é sociólogo pela USP, publicitário pela SPM, doutor e mestre em sociologia do consumo pela PUC São Paulo, e um currículo que não termina mais. Mas o mais importante é o seguinte, é que ele topou vir aqui falar com a gente, ceder um pouco do tempo e do que ele vem percebendo. Ele tem antenas incríveis, ele tem uma percepção apurada. O Fábio, eu quero que você dê o seu boa noite e já comece explicando o que essa cortina atrás de você tem a ver com coronavírus, tem a ver com mentalidade e com tendência. Uau! Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse time tão seleto, né? E um prazer estar aí conversando com todos vocês que estão nesse momento acessando aí, né, essa nossa aula. Um prazer mesmo, fico super contente. Eu adoro falar com pessoas, né, mesmo digitalmente, olha só. Né? Então já vamos começar a falar. Eu acho muito estranho essa expressão que a gente está isolado. Eu não estou nada isolado, eu não estou dando conta de tanta gente para conversar, de tanto brinde online, né? Então, são amigos que me chamam para tomar vinho online, amigos que me chamam para tomar café online, e eu já estou quase falando, gente, mas estamos trabalhando também, né? Que história é essa?
Então, essa questão da gente estar aqui, né, só do projeto existir, dessas 20 aulas estarem aí presentes, elas já mostram que, a gente não está tão isolado assim. Então, já é uma alfinetada no nosso modelo mental. O que é o nosso modelo mental? É a forma como a gente pensa. Essa cortina, quem acabou fazendo foi um pequeno fornecedor, né? Mas um pequeno fornecedor muito artista, ele tem a veia da arte, né? Vocês estão vendo que é uma cortina toda colorida e ela é em fitinhas. Deixa eu pegar aqui, ó, é tudo em fitinha, como se fosse a fita do Senhor do Bonfim. Dá até para dar uma cortada aqui, ó, né? E colocar para o Senhor do Bonfim abençoar e realizar os desejos. Mas acontece que ela é pré-coronavírus, né? Ela é bem antes do Covid, do coronavírus. Né? Uma amiga minha, arquiteta, projetou, desenhou essa cortina e daí ela passou um tempasso atrás de um fornecedor que desse conta de uma cortina toda em fitas, toda colorida. Os fornecedores não conseguiam dar conta e a primeira resposta que eles davam para ela era, ao ver o projeto, era: nossa, de jeito nenhum. Ou isso vai sair financeiramente inviável, ou eu também não tenho interesse, é muito esforço. Mas aí ela achou isso é muito importante a gente destacar, uma pequena fornecedora na região da periferia, aqui em São Paulo. Então, praticamente uma costureira de cortina que olhou o projeto e falou: uau, eu quero fazer. E deu sugestões para o projeto, fez artesanalmente com muito carinho, 4 meses depois entregou e me deu a cortina de presente, porque daí ela falou: olha, foi tão delicioso fazer, foi tão desafiador, que eu vou te dar de presente, contudo, né, vai ser o meu portfólio, eu vou abrir meu portfólio, vou tirar bastante fotos e vou levar essa cortina, né, para exposições, para feiras de design, lá com o meu nome. Falei, mas é muito bem-vindo. Então, o que isso tem a ver? Né? É um olhar de artista, é um olhar que se reinventou muito fácil. É o olhar, é aquela mentalidade que, quando se deparou, opa, parece que tudo fechou. Não, não fechou porque eu vou te entregar. Vamos ver como eu vou conseguir te entregar. E é uma conexão que eu faço com um festival de lives que a gente está tendo. Eu tô até fazendo os posts, porque eu estou participando de muita live, e eu até digo, minha vida em lives, né? Então, a nossa vida nunca foi tão live. Eu acho que a expressão live em inglês nunca foi tão viva, tão original, tão forte. E daí eu acho que dá para a gente se inspirar muito nos artistas como, por exemplo, o Roberto Carlos, né, que só fazia o especial dele lá na noite de Natal, especial de Natal, famosíssimo, né, como também shows, né, sempre fechados, ingressos muito caros. De repente, ele aparece no dia do aniversário dele, celebrando o aniversário, né, numa live, com todos os que puderam acessar. O Roberto Carlos teve um acesso de mais de 1.300.000 pessoas na live. Né? A gente tem a Sandy Júnior, que foi, se não me engano, ontem, com acesso de mais de 3 milhões. A gente teve aí, no final de semana, a Lady Gaga também com um time de estrelas, né, de artistas, com também milhões aí de acessos no mundo todo. E daí, né, o que é legal do artista? O artista, na hora que a gente fala não vai dar para criar, ele fala, ui, que agora é que eu vou criar mesmo. Já gostei. Né? No último show da Madonna, no último turnê da Madonna, a Madonna abre o show falando: os artistas estão no mundo para incomodar. Né? E esse incomodar é uma versão muito positiva, é para nos lembrar que é possível, é para nos lembrar que a gente pode transcender. Eu digo que o século XXI, como trend, como tendência, é o século trans, do transdisciplinar, da transcendência, né, da gente se transformar. Então, esse é o momento onde os pequenos, né, principalmente os pequenos, têm que dar uma chacoalhada
lá na cabeça. E quando eu digo pequeno, eu estou falando, claro, né, na linguagem que a gente chama dos micro e pequenos negócios, né? Não é pequeno em mentalidade, não é pequeno, né, em faturamento, né? Não necessariamente, não é pequeno na ideia de negócio, né? Pode ser que a ideia de negócio seja gigantesca, o que é muito bem-vindo. Mas todos nós hoje, tanto os grandes negócios, as grandes empresas, como os micro e pequenos, né? Aqueles que são consultores, os que são professores, como eu também consultor, todo mundo se transformando já. Essa é a ordem da vez. Muito bom. Eu estou aqui fazendo as anotações, tá? Estou aqui anotando os tópicos para quem está acompanhando a gente, vai poder ver aqui embaixo do vídeo os principais highlights aí da nossa conversa. Fábio, você comentou uma coisa no nosso esquenta aqui, que tem-se uma impressão que empresas pequenas elas são mais rápidas para mudar, elas têm como ela tem menos estrutura, menos camadas de decisão e de poder internas, elas poderiam se adaptar mais rapidamente, o que não é uma verdade, na tua opinião, né? Não, não é verdade, porque quando a gente diz que um pequeno negócio ele é muito mais ágil para se transformar, a gente está condicionando a transformação ao tamanho do negócio, né? A uma hierarquia. Então, como grande negócio, a gente fala muito isso. É dinossauro, né? Vai demorar muito. O que acontece muito com o pequeno negócio, micro e pequeno negócio, é que, em geral, o café da manhã que é colocado na família daquele empreendedor depende do faturamento daquele negócio. Então, o cara, na verdade, esse gestor, ele explora muito mais possibilidades de trazer o faturamento. Isso não significa que ele se transformou. Não significa. Ele foi lá e deu uma ajeitadinha. Vou fazer uma metáfora, né? Se transformar, gente, é mudar a decoração da nossa casa, né? É a gente sair pintando tudo. Aonde está o sofá, a gente coloca a mesa da cozinha. Aonde está o fogão, a gente coloca a TV. A gente vai lá e transforma tudo. Agora, ir lá e mudar, tirar a poeira da TV, ou simplesmente mudar um pouquinho a posição da TV, não é transformar. É um processo de que houve algumas mudanças, né? Mas essas mudanças elas não configuram uma transformação de fato. E porque a transformação ela está muito associada à mentalidade. Então, é o que a gente chama de mindset. Olha que palavrinha legal para a gente sair repetindo. Mindset, né? E o mindset, que é essa expressão em inglês, nada mais é do que a gente falar, é o modo como eu penso, são as mentalidades. Olha, eu vou dar um exemplo que eu vivi hoje, que eu fiquei assim chocado com um pequeno negócio, né, aqui local no meu bairro. Então, eu passei, estava num desses dias, passei em frente à loja, claro, ela estava fechada, só que tinha lá uma plaquinha, estamos atendendo o WhatsApp, via WhatsApp. Eu pensei, olha que legal, né, uma forma de se digitalizar. Não deu para montar um site, uma plataforma, mas tudo bem. Passa o WhatsApp que a gente resolve. E daí, hoje, logo cedo, eu passei um WhatsApp para eles, falando que eu estava precisando, e recebo a informação, olha, tudo bem, a gente pode te atender, só que a gente não entrega, a gente não faz entrega. Uou, né? Mas pode fazer entrega e cobrar o frete, não tem nenhum problema. Ou mesmo que você me explique que a entrega vai demorar um pouco mais, como não é comida que eu estou comprando, né? Não é nada que eu precise agora, eu consigo esperar. Você pode... Tudo bem que a gente está aqui às 4 quadras, né? Mas eu espero mais de 24 horas. Não, é que a gente não entrega mesmo. Você que tem que vir aqui retirar na loja. E ao vir retirar na loja, você bate na porta porque a gente está com a porta fechada. Então, o que aconteceu, né? Esse é um ótimo exemplo que não houve uma transformação de fato. O que houve vou fazer uma gambiarra para eu não me dar tão mal assim nesse período. Mas a mentalidade continua sendo orientada por ideias e valores tradicionais da loja física. Então, talvez a gente não está percebendo, mas o mundo da digitalização finalmente passou por cima de todos, como um trator.
né? E sem piedade. E aqueles que não conseguirem entender isso, não conseguirem transformar sua mentalidade, vão ser amassados por esse trator. Então, na verdade, as lojas estarem fechadas, o comércio estar fechado, não é uma punição para esse comércio, de forma alguma. É, na verdade, uma preocupação com o coletivo, para que as pessoas não se desloquem até lá, não fiquem expostas em ambientes no qual elas podem, né, estar mais vulneráveis para serem infectadas pelo coronavírus. Então, não é porque, olha, agora está proibido, ninguém vai mais para a loja física. Né? Não é isso. A preocupação é justamente das pessoas se deslocarem. Então, quando eu recebi o WhatsApp, olha, vem até aqui, eu pensei, opa, oi, para tudo! Porque a ideia de você estar fechado é justamente que eu não precise sair, né, na rua, e que não é uma questão de mimimi meu ou de exigência minha, é uma questão que eu na rua eu vou estar muito mais exposto, né? E eu posso também expor outras pessoas, né? Caso, vamos supor, né, que eu já estivesse com o vírus, incubado, alguma coisa assim, não estou sabendo, eu também estou expondo o coletivo. Então, é essa a ideia. E daí eu fiquei pensando, olha, esse é um bom exemplo de quem não transformou a mentalidade. Mas eu já vou emendar e vou dar um exemplo de pequeno negócio, 2 pequenos negócios que transformaram a mentalidade tão rápida que eu estou com o meu coração transbordando até agora. Né? Um pequeno negócio foi, logo nos primeiros dias de Covid, de isolamento, né? E é uma loja de chocolates. E daí, o que aconteceu? No dia 30 de março, que foi meu aniversário, eu estava aqui confinado, né? Já respeitando, né? A gente já estava sob as normas, as orientações de confinamento, e daí veio o entregador e eu recebi uma sacolinha com chocolate. E daí veio, né, um post-it super bonitinho, né, escrito: olha, na falta de um abraço pessoal, então vai aí um docinho para alegrar seu dia. Assinado Mirella. Eu fiquei, gente, Mirella, alguma amiga minha, tá tão pessoal. É a gerente da loja. Então, olha que legal. Né? Ele escreveu à mão, então colocou, né, de uma forma super personalizada e pessoal, que eu fiquei transbordando. Claro que junto com o presentinho veio o cardápio. Eu não resisti, abri o cardápio, né? E passei aquele final de semana, né, mergulhado em chocolate. Aí logo depois veio a Páscoa. Quem é que eu lembrei, né, que foi top of mind na minha cabeça para eu comprar ovos, né, chocolates, e para eu saber, olha, eu sei que eles entregam. Então, eu posso já encomendar de presente, porque não precisou nem ela explicar, olha, a gente faz entrega, ela agiu. Então, e agiu de uma forma humanizada, carinhosa. Um outro exemplo é um post de uma amiga que eu vi hoje, é a mesma estrutura, a mesma fórmula, né? Essa amiga, ela comprou hortifruti, compra banana, abacaxi, alface, tomate, né, de um mercadinho também, próximo no bairro dela, né, que faz entrega. E daí eles entregaram, e daí foi no pacote um post-it escrito: Karen, dê uma olhada como essa alface está verdinha e fresquinha. Ela ficou encantadíssima e postou, falou, gente, vamos todo mundo comprar lá, porque uau, né? E ela ficou tão encantada que daí ela mostrou no post dela, né, nos stories, a alface, né, que daí parecia a alface mais maravilhosa do mundo. E, na verdade, é o quê? Tem 2 lições aí muito importantes para nós, e que, olha que legal, que não é uma lição caríssima, que a gente não precisa contratar um grande consultor para dar conta disso. Não é, primeiro, gente, vamos se transformar. O mundo hoje ele virou digital, né? Ele já era, na verdade, o Covid-19 acelerou, fez o mundo digital passar por cima de nós,
né, como um trator, como eu disse. Então, a gente tem que se transformar digitalmente, e isso significa, segundo o Item, humanização. Se humanizar completamente. Então, no primeiro exemplo que eu dei, na hora que o estabelecimento não percebeu que o risco que ele está expondo as pessoas, o cliente, em se deslocar até o ponto físico dele, ele não está humanizado, né? Porque essa é uma questão de humanização. Humanização não é só ser legal, ser simpático, vamos dar mimo, vamos fazer dengo com o cliente, deixa eu dar um brindezinho, vou perguntar como você está. Não. A humanização, ela prevê uma empatia, né? Ou seja, eu consigo entender a sua dor, eu consigo entender os seus problemas e consigo entender que você, cliente, não está vindo no meu ponto físico porque, de fato, não é porque você quer ser agora só atendido no seu endereço, é porque é uma condição de segurança pública, de saúde pública. Então, isso é uma empatia, né? E essa empatia, ela vem com um agrado muito bonitinho, muito humanizada na hora que chega no bilhetinho, né? Olha, Fábio, você não está aqui, mas eu já estou te mandando um doce, te abraçando. Ou mesmo outro exemplo que eu dei. Cliente, Karen, dá uma olhada, essa alface, olha, a gente, né, pegou a melhor alface para você. Então, isso denota que a tecnologia, ela nunca está oposta à humanização. Ela é uma possibilidade da gente humanizar mais. Eu fico pensando, se no meu dia de aniversário eu tivesse ido nessa chocolateria, muito provavelmente a gerente estaria tão ocupada atendendo tantas pessoas que ela não teria tempo para escrever, né, nem um momento de mais atenção, né, para ela escrever esse bilhetinho. Então, esse período de isolamento que a gente está vivendo, ele também está nos ensinando, olha, vamos se transformar, vamos se humanizar. Se a gente, de repente, dedicar alguns minutinhos a mais pensando, né, a gente pode organizar o tempo e fazer agrados que vão encantar o cliente. Fábio, você estava falando no início sobre uma correlação desse momento com as lives, com alguns aprendizados dos artistas, dos cantores e também com outros tipos de artistas. E aqui você já trouxe alguns insights, né, sobre ter esse olhar de onde tem um desafio, eu vou pensar numa solução. Dessa questão do incomodar, no incomodar num bom sentido, eu vejo que até de trazer essas reflexões, do cuidado, às vezes coisas que a gente não estava dando atenção, importância, e agora, né, como a gente tem falado em várias aulas aqui do Movimento Reinvente, o período de crise ele traz à tona aquilo que estava latente ou aquilo que precisava vir para a superfície, que precisava ser visto. Então, realmente, talvez a gente estivesse tendo hábitos, comportamentos, pensamentos, atitudes nos nossos negócios, no nosso dia a dia, que a gente nem parava para pensar, ou a gente até já tinha essa tarefinha, né, de casa, de trabalhar com mais humanização, de digitalizar, de inovar, de se reinventar, mas a gente estava literalmente, às vezes, numa zona de conforto, ou a gente falava, não, tá muita coisa, tá muito corrido, não tenho como fazer isso. E agora, forçadamente, tivemos que trazer alguns insights, e alguns insights para a prática, né? Quando você falou, por exemplo, das lives dos artistas, eu vejo o seguinte, tem a questão da humanização, porque a maioria delas está em prol de beneficiar pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade por meio das doações, né, de alimentos, de álcool gel, enfim, de uma série de insumos para abastecer essas pessoas. Tem o lado proposital também, né, porque se a pessoa está ali para levar alegria, para levar positividade, ela não precisa fazer isso só no estádio, né? Nós também tivemos a experiência maravilhosa de ver o show de Sandy Júnior dentro de um estádio com milhões de pessoas. E ali eles continuam fazendo aquilo que faz sentido para eles, que é o propósito deles, e não necessariamente no mesmo formato, né? E também pelo digital, que é o que você trouxe como um novo momento que não tem mais volta. E eu vejo também o seguinte, quando a gente traz a exemplo do artista, né, que para mim é um artista que desenvolveu a sua cortina, não tem só a questão da criatividade,
mas também de assumir um desafio, né? De encarar um desafio em prol de criar algo novo. Assim como os artistas estão fazendo, de repensar cenário. Puxa, não tenho mais aquela estrutura, qual é a estrutura necessária? O que é prioritário agora? Quais são as pessoas do meu time aqui, da equipe, que realmente precisam de estar aqui para que a gente faça uma boa entrega? Né? Então, todas essas reflexões a gente pode fazer na nossa vida, na nossa casa. Como é que a gente está priorizando o uso do dinheiro, os nossos comportamentos, o uso do nosso tempo, a gestão do nosso tempo e, obviamente, que é o nosso foco aqui, dos nossos negócios. Então, eu queria que você trouxesse esse seu olhar com a sua vasta experiência, entendendo de pessoas, de comportamento, de mudanças, né, até da humanidade, de consumo, de um olhar mais social, inclusive. O que você percebe que esse momento traz para nós em termos dessa mudança de mindset? Como é que a gente pode explorar mais essas oportunidades de criatividade, de implementar, de assumir desafios para implementar essas mudanças num cenário como esse, que também tem um outro lado do medo, da ansiedade, do desafio, né? De encarar esse novo normal. Perfeito, Fernanda. Você falou a palavra mágica e super poderosa, que eu inclusive anotei aqui para eu não esquecer e depois até trabalhar mais, desenvolver mais essa palavra em outras oportunidades. Você resumiu aí, eu acho que é o principal aprendizado que a gente pode levar dessa época que a gente está vivendo, né? Dessa época muito transitória, né? Que a gente está vivendo de isolamento, que é a palavra cuidar. É o momento de cuidar e a gente vai levar isso para o pós-Covid, né? Então, veja, como é que eu cuido dos meus clientes, como é que eu cuido da minha família, como é que eu cuido do meu dinheiro, como é que eu cuido da minha saúde. Então, hoje, o uso de máscaras é eu cuidar da minha saúde e da saúde do coletivo. Eu cuidar do dinheiro, né? Fazendo uma revisão do consumo que eu tenho, eu cuidar das finanças, tanto minhas como também do meu futuro, do meu presente e, para vários casos, da família. Né? Eu cuidar de fazer a comida junto na cozinha, é um índice que a gente está tendo, que está chamando bastante atenção, como aumentou o número de pessoas, né, fazendo a comida dentro de casa, né, uma vez que não está tendo oportunidade de comer fora e também preferindo fazer a comida a pedir uma comida via delivery. Então, isso é um cuidado também, né? Porque vira praticamente um entretenimento. É muito interessante porque essas ações que estavam esquecidas na rotina, que estavam sendo já pensadas como faz parte do dia a dia alguém cozinhar, faz parte do dia a dia eu perguntar se o meu cliente tem alguma reclamação, faz parte do meu dia a dia eu perguntar se o meu cliente está satisfeito. Então, tudo aquilo estava seguindo um protocolo sistematizado. Então, o cuidar, na verdade, ele era apenas uma norma, uma regra, né, que os gestores seguiam. Esse cuidar estava como uma regra que nós também estávamos seguindo para nós mesmos. Olha, chegou a época de eu fazer um check-up, então vou lá fazer o check-up, claro, para aqueles que têm acesso a isso. Então, essa palavra mágica, cuidar, eu certamente ela é uma palavra poderosíssima, é uma palavra de ordem, né? Praticamente um manifesto, porque a gente está vendo, né, os governos preocupados no cuidar, e daí eu acho que são vários aspectos, né? No cuidar das vidas, no cuidar da saúde, no cuidar também da economia, como é que a gente faz. Então, a gente já vê, né, e essa nem é uma questão de defesa nem de ataque, mas nos diferentes países, todos eles já colocaram as primeiras propostas, né, de auxílio econômico para a população, seja ela uma população de empreendedor, uma população de trabalhador. Aqui no Brasil a gente também tem isso. Então, isso também é o cuidar, né? Então, esse cuidar é o que deve nos orientar para uma série de ações. Acho que a gente pode
sempre levar essa pergunta, tô cuidando bem? Né? Então, tô cuidando bem dessa comida, tô cuidando bem das pessoas que estão comigo nessa minha casa, né? E é um aprendizado interessante que todo mundo está passando, porque eu sempre digo, o lugar que, na verdade, a gente sempre ficou menos é a casa. Né? E agora esse dado está escancarado. Né? Ele veio, né? Invadiu a nossa casa, porque nós fomos empurrados para os nossos lares, né? E trancados aqui. Né? Então, daí a gente começa a pensar, nossa, é verdade, porque a gente passa, às vezes, 8 horas do dia, 10 horas do dia fora de casa, ou mesmo quando em casa, tem uma série de atividades, aí a criançada vai em algum lugar, tem atividade externa, né? Ou também estão todos muito fragmentados e divididos, cada um na sua tarefa. Então, nesse momento, é o momento que todo mundo está se perguntando, vixe, será que eu estou cuidando bem da minha casa, estou cuidando bem da minha relação, do meu relacionamento, estou cuidando bem, de fato, dos meus filhos, né? Então, esse momento aí de humanização, ele se resume nesse manifesto, cuidar. Muda a relação com a casa, muda a relação com o espaço, muda o que o espaço passa a significar, e aí muda também o consumo daquilo que a gente traz para dentro de casa, certo, Fábio? Certo. E isso a gente vai ver consequências muito fortes, né? E já está tendo. Primeiro que as pessoas dentro de casa começaram a perceber que aquela panela não dá mais, né? Que determinados itens domésticos que estavam totalmente ignorados, eles não eram percebidos, né? Porque eram até o que a gente chama que às vezes eles entram na commodity, né? Esse termo técnico que significa o quê? Olha, ele entrou numa vala que a gente esquece, precisa colocar um lembrete, precisa colocar a inteligência artificial um lembrete lá digital para falar, olha, você tem que comprar isso, né? Então, uma série de itens que a gente estava esquecendo no lar e que a gente falava, não, mas isso deixa para depois, isso adia, isso vai depois. Eles agora ganharam uma relevância, então a gente está prestando mais atenção se estão todos os cobertores ok, né? Se o ralinho da pia da cozinha realmente está funcionando ou não, assim, já é hora de trocar, se aquela frigideira que tudo bem, a gente dava um jeito, agora não é bem assim, né? Ela começa a ficar insatisfatória. Então, é uma ressignificação dos produtos. Por isso que eu digo que, numa era pós-Covid, não dá para a gente dizer que o consumidor vai virar minimalista e vai se atentar somente às coisas essenciais da vida. Não, gente, porque daí se a gente falar isso, a gente está demonizando o consumo. Né? É como se houvesse um período romantizado, né? E perfeito, ideal, pós-Covid, onde só o consumo do essencial vai acontecer. Para começar, o que será que é essencial? Né? Para algumas pessoas vai ver que é uma panela, para outros vai ver que é uma frigideira nova, né? Para outros vai ver que é o novo edredom, né? Um edredom muito maior para caber todo mundo junto na hora que está assistindo o programa na TV. Então, é esse momento que, de novo, nessa palavra mágica, acaba refletindo o que é o cuidar, né? O como a gente cuida de nós mesmos, o como a gente cuida do nosso lar. E sim, né, o ambiente doméstico ele ganha aí um foco muito grande nesse período. Posso fazer uma pergunta, Dino? Olha só, Fábio, você falou várias coisas extremamente interessantes. Só para tocar no ponto lá da Marielle, que te mandou o bilhetinho, a gente falou numa aula aqui, né, Dino, de não confundir digitalidade com virtualidade, ou seja, a gente consegue ser digital e ainda ser humano, né? Você não precisa perder esse calor humano mesmo não estando próximo, né? Fábio, você falou sobre cuidar e vários pontos, e um deles você falou sobre cuidar das finanças e cuidar do dinheiro. O Dino fala bastante disso, que o dinheiro ele não some, né? Talvez no momento de crise desse ele troque de mão, mas ele não vai desaparecer. Mas, para muitos consumidores,
a conta está mais apertadinha, né? A relação do dinheiro vai mudar. Isso pode afetar essa relação do consumo no sentido de as pessoas vão dar mais valor para o dinheiro que elas têm. Isso pode impactar no consumo e até essa relação que aí trazendo para o nosso lado do marketing tal, de preço e valor pode mudar. Você sente que isso pode influenciar diretamente nesse pós-Covid? Com certeza, o impacto será muito forte, né? Porque a gente já tem previsão de corte de empregos, um número muito alto, tanto aqui no Brasil. O Brasil não está sozinho no rolê, né? Então, não é nada que também, nossa, a gente derrapou, estamos sozinhos nesse rolê, não. A gente já tem um número de demissão gigante nos Estados Unidos, essas demissões já aconteceram, elas já foram efetivadas, e também em outros países. Então, o que a gente tem aí é um balanço, né? um tremor que a economia levou e continuará levando, e isso impacta no financeiro. Então, é importante lembrar que também ninguém sai comprando sem o dinheiro, seja ele em cash ali no formato de nota ou de débito, né? Na hora quando a gente pode passar no cartão e debitar de imediato, ou mesmo no formato de crédito. Com menos dinheiro ali entre os consumidores, na mão dos consumidores, o crédito também vai dar uma retraída. Então, primeiro, a quem cabe repensar esse cenário? E que já é uma lição de casa de anteontem, já deveria estar com essa lição de casa mais adiantada. De fato, os gestores, né? Seja o pequeno gestor, o grande gestor, todos aqueles que trabalham, né, oferecendo algum produto, oferecendo algum negócio, ou seja, vão receber os seus consumidores, já tem que estar revendo os seus preços. Isso também a gente tem que considerar, né? Os autônomos, pessoas consultoras, profissional liberal, né? Todos esses têm que repensar, opa, o meu preço vai ficar dessa forma? Será que eu posso fazer no formato de combo? Será que isso que eu estou oferecendo eu tenho que realmente cobrar? Né? Então, a precificação e formas de pagamento tem que ser repensada. Aí, do outro lado, a gente tem o consumidor. Né? O consumidor, na verdade, ele sempre valorizou o dinheiro, desde o mais rico até o mais pobre. São formas diferentes de valorizar, mas eu sempre brinco. Olha, eu nunca vi um rico que vai comprar um helicóptero, a gente vira para ele e fala, 80 milhões. Ele, passa aí o cartão, tá de boa, me entrega 2, né? E ele tá lá esbanjando e tudo bem, né? Claro que todos nós, seres humanos, temos um momento que a gente vai lá, dá uma esbanjadinha, que a gente brinca, eu já pago para todo mundo, eu já está muito doido, né? E que tem aí, claro, também, que é um outro assunto, aqueles que excedem e colocam a vida financeira deles em risco, mas isso já começa a virar uma patologia, que é uma outra pauta, é um outro assunto. Né? A questão agora, né, sendo super pragmático, as pessoas estarão com menos dinheiro para colocar em circulação. Né? Então, a conta, de fato, já apertou e irá apertar. Então, é difícil a gente falar, né, que o consumo vai ser minimalista, vai ser para as coisas essenciais, até porque isso é redundante. Né? Na verdade, as famílias vão sentar e elas vão ter que, cada família, aí, descobrir o que ela vai abrir mão e o que ela vai continuar lutando para arcar e se há condições para isso. Então, por exemplo, uma família com 2 filhos que tem filhos numa escola privada, né, eles vão continuar pagando o estudo desse filho se houver recursos financeiros para isso, porque senão não há milagre. Então, daí, de novo, é o orgânico, é o cuidar. Se, por um lado, a gente tem os consumidores cuidando das finanças deles e agora com uma conta muito mais apertada, né? E com uma conta de risco, porque também antes a gente estava numa posição que logo mais vem o 13º, logo mais vem isso, aí eu faço os brigadeiros e vendo ali também, né? Então, hoje esse cenário mudou e ele vai continuar mudando.
Então, quando eu digo que é orgânico, é o consumidor, por um lado, cuidando das finanças dele, o outro lado é os gestores também cuidando e pensando, será que eu, como uma escola, né, vamos imaginar uma escola infantil, uma escola pequena, uma escola de bairro, o que é melhor? Eu cuidar dessas finanças junto com os meus clientes, junto com os pais dos meus alunos, ou eu virar para todos e falar, que pena que você não pode pagar, né? E daí a tragédia não é tragédia anunciada, é tragédia programada, né? É tragédia confirmada. Você nem anunciou, meu amigo, você confirmou. Porque, né, a gente já vê esse movimento e uma preocupação muito forte. Nenhum pai deixa de pagar a escola do filho com alegria. Chega lá e fala, ai, olha que legal, né? Não vou pagar mais a escola dos meus filhos. Tá bom para você? Vou indo embora. Isso não é um momento de festa. Então, a gente tem que pensar que no modelo mental das pessoas, na hora que elas deixam de comprar algo que elas estavam acostumadas, ou seja, isso vem por uma perda de poder aquisitivo, e agora eu estou aqui traçando a vida nua e crua, porque fica muito romântico a gente falar, as pessoas vão dar mais atenção ao dinheiro, não dá mais atenção ao que é essencial, que coisa linda. Fica meio romantizado. A dor é outra. A dor é, cara, eu não posso mais pagar isso. Eu não posso mais levar meus filhos todo final de semana para comer fora. Eu não posso mais, né, uma vez no mês, ir numa atração cultural. Eu não posso. Então, não é que eu resolvi fazer uma revisão, aí revendo, né, eu cheguei a uma conclusão contábil. Não é isso, eu não posso. Eu acho que esse exemplo da educação dos filhos, ele é um exemplo muito pontual, seja para aqueles que têm filho numa escola privada, seja naqueles que têm filho numa escola pública, mas que também demanda custos com material escolar, etc. Então, todos esses vão estar lamentando. Então, é a era do cuidar mesmo, de como é que gestor pode cuidar melhor disso e repensar formas de pagamento, financiamento, porque esse é o momento de reter, né? Fazer uma retenção de clientes, e a retenção do cliente aí não é dar presentinho, né, ou dar programa de milhagem, em cada setor entender a dor do seu cliente, como juntos podemos chegar a uma solução. Ótimo. Eu vivi exatamente essa situação. Eu tenho 2 filhos em escolas separadas. Uma das escolas está lutando para manter a mesma mensalidade, se desdobrando para tentar manter o ensino à distância. Ela está fingindo que está conseguindo e a gente está fingindo que está estudando em casa, sabe? A outra escola ligou para a gente e falou assim, olha, a gente entende o momento, sabe que não faz sentido a gente forçar a barra com vocês, então a gente vai reduzir pela metade a mensalidade e a gente conta com a presença de vocês que continuem aqui com a gente. Ela abriu o jogo. Ela quis dizer, não tire seus filhos aqui, o máximo que eu consigo fazer é reduzir pela metade, a gente renegocia isso em outro momento, mas estamos juntos. E evidente que a gente ficou muito mais sensibilizado com essa escola que abriu o jogo, né, e foi de fato mais humanizada do que a escola que está tentando manter uma educação com a mesma carga horária e está só bagunçando a nossa rotina e não está ensinando nada. Assim, né? Olha, Leandro, o exemplo que você deu é ótimo, porque o exemplo da primeira escola, né, que está tentando manter tudo. Então, o que a gente já percebe? Ela está passando longe de um movimento aí de modelo mental que está ficando mais forte também, que é a transparência. Ela não está sendo transparente. Então, ela é fake. Fake school. Tudo fake. Tem que chegar lá, né, e falar, pô, cara, tá tudo fake disso daqui. Esse preço tá fake, porque a gente não vai conseguir pagar. Vocês estão de fake, os professores estão tudo fake aqui, não tá legal, né? E o outro exemplo que você deu, o que a gente tem ali por trás? A transparência, né? Que é uma escola que virou e falou,
tá difícil para nós, tá difícil para você, né? Tá difícil para todo mundo. Vamos continuar casado, hein, gente? Não vamos pedir divórcio agora, que essa conta pode ser mais caro, né? Então, fazendo essa metáfora aí do casamento, né? Fazendo essa brincadeira, é isso, a relação não está ruim, né? É algo que acontece lá e que já vai pedir o divórcio, já vai mudar de escola? Não, né? Então, foi transparente. O Covid, ele pede muita transparência nossa e as pessoas, elas já estão modeladas para isso, né? E não estão percebendo. Mas eu vou aqui exteriorizar e materializar isso. A gente vê cada vez mais as pessoas, né, muito atentas e cobrando números transparentes, né, de infectados, de mortes, da onde vem o vírus, na verdade, o que ele faz, a máscara ajuda, não ajuda, álcool gel sim ou é insuficiente. Então, as pessoas estão buscando fontes que sejam mais seguras, que sejam mais transparentes. Então, a gente vê aí um movimento que voltou a valorizar, né, os jornalistas, né, aqueles que, de repente, estavam perdendo a vez para os influencers. Eu vou ver aqui com o meu influencer da vez o que ele está falando. Não desprezando os influencers, mas aí a gente vê, né, a importância das pessoas que aparecem com uma legitimidade de transparência, de checar. Então, essa escola, né? O que ela falou? Olha, chequei a sua condição, a condição dos outros pais, chequei a minha condição. Então, né? Vamos aqui se ajudar e vamos lá, que junto a gente chega. Então, é transparência. E isso vem ao encontro de uma... Não, só para reforçar que isso vem ao encontro de alguns outros tópicos que nós trouxemos, inclusive na aula de ontem, sobre pesquisa, na aula 19, né, na verdade, falando sobre pesquisa, sobre onde devemos buscar informação, e nada melhor que buscar informação na sua fonte primária ali, nos seus consumidores, nos seus clientes, e é uma forma, inclusive, de já fortalecer esse relacionamento, e como você bem disse, não é a humanização pela humanização, porque isso a gente já devia estar fazendo, né, desde antes, a gente já devia ter pensado desde antes, e é o que a gente fala muito da máxima, né, o professor Eber traz muito isso, do entender para atender. Então, quando eu entendo, e eu só entendo se eu ouvir, se eu observar, se eu perceber o que o outro realmente está vivendo, é que eu consigo reajustar as minhas soluções, os meus produtos, a minha forma de entregar, né, a minha forma de comunicar, a minha forma de impactar e, consequentemente, de cuidar dessa pessoa. Então, eu quero frisar essa importância, mais uma vez, de ouvirmos as pessoas que pertencem a essa nossa cadeia, né, de parceiros, de fornecedores, de clientes, de ex-clientes, de prospects, né, que são os clientes potenciais que já estavam sabendo que a gente existia, estava ali numa relação. Então, de repente, também é momento de falar assim, olha, como é que você está? Qual que é o seu desafio? O que te ajudaria? Né? Tem 3 perguntas muito legais que a gente fez essa semana, ali naquelas caixinhas de pergunta do Instagram, que foi, como é que você está se sentindo? Depois, qual o seu principal desafio agora? E terceiro, o que te ajudaria? Quer dizer, a própria pessoa, ela já vai dar uma pista, né? Nossa, me ajudaria se a escola mantivesse, por exemplo, uma entrega de conteúdo, que eu não tivesse que parir esse conteúdo aqui da minha cabeça, porque os pais não estavam preparados também para isso. Mas eu tenho conteúdo, mas é um conteúdo que cabe na nossa rotina e também que caiba no nosso bolso. E caiba também na rotina da criança, até porque às vezes eles mudam, né, a carga horária, enfim. Então perceba que esse ouvir, né, e aí você falou de influenciadores, eu acho que é muito importante a gente entender quem influencia, quem o nosso cliente ouve, quem a gente ouve. E para vocês que estão nos assistindo, né, a gente agradece muito, porque hoje a gente compete muito pela atenção, pelo tempo das pessoas. Isso é muito precioso. Então, acho que uma dica também que não tem custo nenhum, a não ser do seu tempo, da sua energia e da sua proatividade, é falar com pessoas
que possam também trazer novos pontos de vista com os seus colegas que têm negócio. Compartilhe essas aulas, né, esses insights, porque aqui a gente está numa conversa e nem, né, tem dias que tem mais conteúdo, tem dia que a gente vai trazer essas conversas, mas olha quantos insights vêm para eu... Agora mesmo eu pensei, falei, nossa, olha só, a questão do preço, né? Do preço e uma coisa que você falou, que é forma de pagamento. Até isso vai mudar. Talvez a gente tenha que ajustar, não mais para fazer, sei lá, nem boleto, mas fazer, usar aqueles canais digitais de pagamento. E aí, outra coisa, só para fechar a minha fala, é ensinar as pessoas a usarem esses novos serviços, né? Porque, por exemplo, agora todo mundo vai para o home office. Quem é que ensinou a gente a usar o home office? Quem é que nos orientou sobre como fazer um vídeo legal para você fazer uma reunião e passar uma imagem de responsabilidade, de comprometimento, de compromisso? Olha, cuida da luz, cuida, né, da imagem, cuida com o que você está vestindo, cuida da sua cara, não vai chegar lá meio assim, perdido. Então, tem que ter esse tipo também de cuidado e também de orientação para o seu cliente. Olha, agora o esquema mudou, né? Agora o jogo virou. Então, antes a gente fazia esse serviço, agora ele vai funcionar desse jeito. O que você acha? Né? Testa, olha, consome isso aqui por 1 hora, ou, por exemplo, nas escolas, só para pegar esse exemplo que foi trazido, vamos testar 1 semana desse formato de aula e a gente faz uma avaliação com uma amostra aí de pais, né? Ou faz uma pesquisa aí pelo WhatsApp, que é uma coisa prática, para os pais da área devolutiva. Funcionou, não funcionou? Trocaria isso, daria isso de ajuste? Então, acredito que são várias coisas aqui que nós estamos trazendo de ideias que tem baixo custo financeiro e é mais da nossa energia de ir atrás também, de falar para as pessoas o que não está funcionando, de procurar ouvir, de saber com quem nós vamos conversar, né? Quem nós vamos ouvir e saber que nós também influenciamos outras pessoas. Então, muito cuidado com a forma como a gente vende ideias e serviços e temos que educar. Temos que nos educar e temos que educar o nosso cliente para essas novas formas de consumo que nós estamos aprendendo juntos, né? Fernanda, agora eu fechei, gente, juro. Fernanda, tem algo muito importante do que você falou e também pegando carona no que o Leandro tinha falado antes, dessa questão de como o consumidor passa a olhar para os recursos financeiros dele. Então, a gente não pode se esquecer. Primeiro, os recursos financeiros estarão mais escassos. Isso é inquestionável, a gente já vê isso acontecendo. E algo muito importante é que todos nós estamos aprendendo que a gente pode, ou a gente foi mimado nesse período, em consumir alguns itens de graça, né? Então, o mundo digital também nos mimou ou nos abriu essa vertente de que alguns itens a gente pode ter gratuitamente. Então, olha, essa é uma trend, né, que é o que eu brincava, eu chamo a trend a tendência de grátis. Isso é de grátis, né? E que, na verdade, ela já está sendo falada há muito tempo, eu já reforço isso há mais de 10 anos, porque a gente perde de vista que, quando eu falo de grátis, não está saindo diretamente do bolso do consumidor. Então, hoje a gente tem redes sociais que a gente não paga o uso. Então, obviamente, o negócio não é gratuito. Esse negócio, ele vive de vendas de informações, de venda de banco de dados, de publicidade. Mas para nós, consumidores finais, para nós, pessoas, a gente não está pagando para utilizar nessas redes sociais. Inclusive, eu me lembro, eu atendi empresas de telefonia durante muito tempo e as empresas de telefonia sempre falavam, olha, meu grande concorrente, o meu maior terror, não é o meu concorrente, não é a outra operadora. Na verdade, as redes sociais, são elas que me amassam, são elas que acabam comigo. Então, esse aprendizado de grátis, ele é muito importante, e daí todo gestor vai ter que pensar, né? Todo empresário, todo empreendedor vai ter que pensar, será que vai fazer sentido eu cobrar esse item aqui? Talvez esse item eu não possa mais cobrar, né? Eu entregue e até seja transparente. Olha, continua comigo, isso aqui eu não te cobro mais, né? Isso daqui
ele já vai agora de grátis para você, porque todos nós, em unanimidade e no mundo, né, um aprendizado mundial, porque a gente viu grandes empresas globais abrirem plataformas, abrirem conteúdo gratuitamente. Então, a gente comentou do Sandy Júnior, né? A live do Sandy Júnior tem um gostinho especial para mim e para você, Fernanda, que você disse que também foi lá no estádio, que Sandy Júnior estava na nossa casa. Né? E a gente não pagou por isso. Eles entraram como convidados na nossa casa. Eles, inclusive, a produção muito inteligente e rápida, preparou um cenário extremamente intimista e quem, de repente, projetou essa live, né, no monitor de TV, estava quase para passar um salgadinho e falar: ai, Júnior, você quer também? Sandy, você vai querer refrigerante? A gente pega para você. Então, deu uma sensação de intimidade que tem a ver com cuidar, e tudo isso de grátis. Grátis para nós, consumidor final. A gente viu que foi uma ação muito bem pensada, com várias marcas Casas apoiando, Bahia, Elo, né? Casas Bahia, tal, e que começa a provocar essas empresas que tem uma outra forma de você fazer publicidade. Em Fernanda, ainda emendando, você chamou a atenção dos influencers, né? De o quão importante a empresa entender quem são os influenciadores. Então, talvez, né, algo que as empresas já estavam praticando, de ir atrás desses influenciadores, se torne agora ainda mais forte e com maiores possibilidades para aqueles que têm, né, um pequeno negócio. Ô, Fábio, já que a gente está falando de tendência, deixa eu te mostrar uma tendência que eu recebi hoje, tá? Para as pessoas que querem fazer live e querem parecer muito eruditas, pessoas que querem parecer pessoas que leem muito, né? Então, você pode comprar um cenário aí, como se você tivesse uma biblioteca em casa de livros que você nunca leu. Brincadeiras à parte. Ô, Fábio, se uma marca pudesse aqui, encaminhando para a parte final aqui, se uma marca pudesse dar um recado hoje para os empresários que nos assistem, o que uma marca deveria dizer? O que os consumidores esperam que uma marca diga hoje? Eu cuido de você. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos encerrar aqui. Eu queria... Vocês têm mais perguntas? Fer, Leandro, alguma pergunta para encerrar aqui? Não? São fritando igual eu? Não, Dino, acho que hoje já teve bastante insumo aí para a gente colocar em prática, né? Muitos insights práticos. Eu quero deixar a reflexão com relação ao olhar artístico. Acho que isso aí foi algo que me chamou a minha atenção. Eu tinha perguntado inicialmente para o Fábio sobre a cortina, porque chama a minha atenção, eu gosto muito desse tipo de elemento, então acho que parece que meu olho vai direto para isso. E a hora que ele contou a história, me chamou mais atenção ainda, me cativou ainda mais. E eu quero trazer esse insight, de trazermos esse olhar do criativo, do artista, do design thinking, né, que é o pensamento do design, que é onde há um problema, eu vejo como uma solução. Assim como é o pensamento do empreendedor, porque empreender não é ter um CNPJ, mas é ter um comportamento voltado para a solução. E uma solução, olha que interessante, aparentemente, né, poderia ser usado só de uma forma. Não, isso aqui é a fitinha lá da Igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia, tá? Mas isso pode ser transformado em outras coisas. Então, quantos recursos nós já temos hoje que podem ser usados de novas formas, que podem ser combinados de novas formas, seja um novo combo, um novo pacote aí de serviço que você possa criar, seja uma parceria com alguém, até de um segmento diferente que você possa fazer, seja provocar algum artista. Me deu vontade de trazer um artista aqui para o Movimento Reinvente para trazer esse mindset de disrupção, né? De inspiração para a gente otimizar o que a gente já tem. Né? E eu acho que esse olhar mais criativo, mais envolvente, associado a uma história que tenha significado, que tenha relevância, que é o que você falou. Puxa, a pessoa me deu, mas ela sabe que isso é um negócio, certo? Então, os negócios, eles precisam ter o retorno financeiro.
Então, em contrapartida, ela foi preparar um portfólio, isso é cuidado. Preparar um portfólio, fazer boas fotos, é capricho, é cuidado com o negócio. Isso tem a ver com falar para o seu cliente ideal, para o seu cliente que você quer atingir, que vai dar valor nesse seu diferencial, em todas essas horas a fio que você ficou ali, né, puxando linha por linha, não sei, acho que deve ter uns 2 metros de altura. Então, perceba como que por trás de cada ação precisa ter um olhar mais estratégico de criação, de combinação, de contar essa história, contar isso para as pessoas que vão compreender, que vão se encantar, como a gente ficou falando, nossa, que interessante, e até para que você saiba onde você quer chegar com essa iniciativa. Eu vejo muitas pessoas hoje simplesmente fazendo, no olho do furacão, falando, nossa, tem que ser mega produtivo, uma maratona de produtividade, assistir 300.000 lives. Não. A gente tem que trazer aquilo que mais fizer sentido para cada um de nós. Eu acho que num momento como esse olhar artístico, né, tão inspirado aí pela sua cortina, cada um de nós pode simplesmente olhar agora na nossa casa. Eu convido você que está aí nos assistindo a olhar na sua casa algum elemento que te inspire, que venha de uma viagem, de uma recordação, de algum contexto familiar, algo que os seus filhos tenham criado de repente, e que isso possa talvez te trazer um insight, uma leveza, né, uma nova percepção sobre algo para ser implementado agora. Tive essa inspiração de deixar essa mensagem. Obrigada, gente. Muito feliz por estar aqui com vocês. Fábio, obrigado, Fer, parabéns. Linda reflexão para fechar aqui. Leandro, obrigado. Fábio, obrigado. E sexta-feira tem mais uma aula 21. Aulas assim, cheio de insights, de ideias incríveis para você. Agora vamos para a prática, né? Lembrando que para quem está inscrito na lista de e-mails aqui do Movimento Reinvente, vai receber os insights, vai receber toda a aula. A gente envia no final um grande resumo, os principais destaques dessa aula. Espero que você se inscreva lá para receber e ter acesso a tudo. Professor, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite, hein? Obrigado.